bateu completamente o desespero lá no Palácio do Planalto. O Bolsonaro foi avisado por assessores do Centrão que, com o desenrolar da guerra, o preço da gasolina vai subir de tal maneira que a eleição do Bolsonaro vai ficar completamente inviável. A pouca desaprovação que caiu do Bolsonaro nos últimos meses, ele tinha uma desaprovação de 65%, caiu para mais ou menos 60%, e a aprovação dele também subiu um pouquinho, e ele subiu em uma ou duas pesquisas, isso tudo vai ser anulado, e a desaprovação a ele, a rejeição a ele, vai disparar se a Petrobras continuar com a política de paridade de preços, que é o quê? É a política de que a Petrobras iguala o preço do petróleo ao preço internacional. Ou seja, nós, apesar de produzirmos petróleo aqui no Brasil, a gente paga em dólar pelo petróleo. E aí, o que acontece? Acontece que faz 3 semanas eu avisei aqui no Plantão Brasil, eu falei, olha gente, se tiver guerra, vamos anunciar sanções à Rússia e o preço do petróleo cru, que está em mais ou menos, na época que eu falei, estava mais ou menos $85, vai chegar a 120 em 3 semanas. Ó, dito e feito, se alguém aqui que acompanha o Plantão Brasil é investidor e tal, e falou, ó, eu vou acreditar no Thiago, vou comprar, sei lá, 10 mil reais em petróleo aqui, papéis de petróleo futuro. Essa pessoa hoje está com 15 mil, ganhou 50% aí, só que não bateu só 120, chegou a 123 já o valor do petróleo, e quando você entra no site dos especialistas, eles já dizem, 150 é inevitável. Eles estão tentando manter para que não chegue a 180. Esse é o desafio agora de todos os governos, não deixar o preço do petróleo chegar a 180, só que tem um problema. Se quando o petróleo custava $85 o barril, a gasolina custava já R$7, R$6,50 no Brasil, o que vai acontecer quando o preço do petróleo sobe 50%? A gasolina que custava 6 vai custar 9, a que custava 7 vai custar 10,50. Então olha o tamanho da inflação. Agora imagina essa inflação aplicada a absolutamente todos os produtos que são transportados por caminhoneiros no Brasil, e o preço do diesel também vai aumentar, e dos produtos também derivados do petróleo, ou que usam petróleo ou gás na sua produção. Aí você pensa, caramba, vai ser uma inflação gigantesca. E o Bolsonaro foi avisado disso e falaram para ele, Bolsonaro, você fica completamente inelegível com o desenrolar dessa guerra. O Bolsonaro se desesperou e hoje fez um anúncio que chocou o mercado financeiro, pegou todo mundo de surpresa e fez com que as ações da Petrobras despencassem. A bolsa despencou hoje, foi a maior queda em 3 meses. Qual foi o anúncio? Ele copiou o que o Lula vem dizendo há anos e disse que vai acabar com a política de paridade de preços internacional da Petrobras, que ele vai agora mexer no preço da Petrobras na canetada. É isso aí agora, ó. O mercado financeiro está em pânico, o Bolsonaro mostrou o pânico dele, Brasília está fervendo. Eu vou falar disso tudo, mas antes, olha, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aqui no Plantão Brasil, ó, a gente faz oposição a esses malditos todos os dias. Aqui a gente vai pra cima do desgoverno Bolsonaro. Inclusive no final do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som denunciando o Bolsonaro lá no interior de Minas. Ó, tá várias horas, a gente tá rodando toda semana agora também em Minas Gerais. A gente também vai voltar a rodar em cidades do Nordeste. Aliás, comenta aí em qual cidade você quer que a gente rode. E uma coisa, eu sorteei ontem a primeira toalha do Lula lá no meu Instagram. Então siga-me no Instagram que eu vou sortear outra. Hoje tá começando outro sorteio, e aí semana que vem vai ter outro. Vamos distribuir um monte de toalha do Lula. Então siga-me no Instagram, é @ThiagoReis_Brasil. Siga-me lá. Agora vamos falar agora sobre o Bolsonaro, a política de preços, o que o pessoal do Centrão falou para ele, reação do mercado. Primeiro, até o golpe contra Dilma, o que acontecia com os preços da gasolina e do combustível? Eu lembro que tinha muito bolsominion, que depois se tornou bolsominion, mas na época era aecista, pessoal antipetista, que fazia vídeo em posto de gasolina. Eu lembro uma menina que quando a gasolina estava a 2,50, ela fez vídeo, Dilma, fora Dilma, gritando no posto de gasolina. Lembra dessas coisas? Pois bem, aí a grande mídia, que hoje mente sobre a guerra, na época mentiam sobre o PT e sobre os governos Lula e Dilma. E aí eles diziam, é só tirar o PT que o preço da gasolina vai baixar, o dólar vai baixar, a gente vai ver dólar a R$2, dólar a 3,20 é muito alto, nossa, é crise, tá tudo ruim, ok. Quando alguém na Globo News fala uma coisa, aposte o contrário. Se falarem, compra dólar, venda. Se falarem, venda dólar, compre, porque eles estão sempre errados. É incrível a capacidade desse pessoal de estar sempre errado. Aí, olha só, derrubaram a Dilma. Parte do golpe era o quê? Para colocar a mão no nosso petróleo. A primeira coisa que fizeram foi uma lei do senhor José Serra, um dos maiores bandidos que já nasceram em solo brasileiro na história desse país,
um projeto de lei deu uma isenção tributária de mais ou menos 1 trilhão, era a lei dos royalties do pré-sal, para as petroleiras estrangeiras que explorarem o pré-sal. É muita grana da qual o Brasil abriu mão, muita grana. Em troca de quê? Em troca de nada. Simplesmente, aí 1 trilhão para vocês, petroleiras. Vem aqui, peguem nosso petróleo, e aí, durante o governo Temer, a Petrobras começou a vender refinarias. Então, as empresas estrangeiras vêm aqui, pegam o nosso petróleo, já refinam aqui no Brasil, porque refinando você já tira as partes impuras, tudo mais, e levam para o país deles, já refinadinho, tudo bonitinho. E como já está refinado, você precisa de menos navios, economizam até no transporte. Oh, que maravilha! E ainda pegaram o petróleo a preço de banana. Só que, como essas empresas vêm aqui e o Brasil não tem mais refinaria, o que acontece? Lembre-se, o Brasil é autossuficiente em petróleo. A gente produz petróleo que a gente poderia ter usado, a gente poderia usar todo o nosso petróleo e não depender de ninguém. Mas, como a gente não tem mais refinarias, o Brasil começou a pegar petróleo, a Petrobras, e mandar para refinar nos Estados Unidos. Só que quando você manda óleo cru para os Estados Unidos e importa óleo refinado, o que acontece? Na hora de importar, você importa em dólar. E aí tem que seguir o preço internacional. Por isso, quando o dólar sobe, a gasolina sobe. Quando o dólar cai, a gasolina deveria cair. Porém, a política da Petrobras não é assim. Quando o dólar sobe, a gasolina sobe. Quando o dólar cai, mantém o preço. E aí, quando o preço do petróleo sobe, a gasolina sobe na mesma proporção. Quando o preço do petróleo cai, adivinha? A gasolina não cai. Você cai um pouquinho assim, o petróleo cai 30%, a gasolina cai 10%. Para você ter ideia, em 2020, durante a pandemia, o preço do petróleo caiu 100%. Thiago, como é que o preço do petróleo cai 100%? O petróleo Brent ficou com preço negativo. Fiz até vídeos aqui no começo de 2020 explicando como é que o petróleo pode ter preço negativo. Expliquei tudo isso. Aí você fala, nossa, Thiago, mas então o preço da gasolina caiu uns 50% no Brasil, né? Pô, você viu cair? Não caiu. Quando cai, não interessa o quanto que cai e pela quantidade de tempo que cai. O preço não cai, só que quando sobe, sobe. E agora o que aconteceu? Estava em 85, eu vou te mostrar aqui, eu acompanho todo dia nesse site aqui, oilprice.com. E aí que tá aqui, ó, o Brent cru. Olha só o gráfico dele. Nessas quedas aqui nunca caiu o preço no Brasil, viu? Mas quando subia, subia. Agora, olha isso aqui, nas últimas semanas. Saiu daqui para cá. Saiu de menos 80 em dezembro, quando começaram as tensões. Aí, em fevereiro, quando eu falei, estava em 85 mais ou menos. Aí você vê que já chegou aqui a mais de 120. Nesse momento está 123. Só que isso aqui está atrasado, tá vendo? Está atrasado, esse site mostra sempre um dia atrasado. Nos Estados Unidos falam que já chegou a 130 o preço do Brent cru. Aí você fala, caramba, Thiago, 130, 130. E aí, imagina agora o preço da gasolina subindo nessa proporção. O Bolsonaro foi avisado, Bolsonaro, você não vai se reeleger. Esquece reeleição, esquece. Você nem segundo turno vai ter, Bolsonaro. A gasolina vai chegar a 10, 11, 12, 13 reais, porque as projeções que eu fiz aqui, falei 10,50, 9 a 10,50, é com o petróleo a 120, mas já falam que 150 é inevitável, estão tentando que não passe de 180, quer dizer, vai mais do que dobrar de preço. Ou seja, a gasolina que era 7 vai custar 14, o Bolsonaro falou, opa, peraí, não vai dar mesmo, a gente já está com problema com fertilizante, e agora? Aí, o governo Bolsonaro e a ministra da Agricultura ordenaram que o Ministério das Relações Exteriores e os embaixadores do Brasil, tanto na ONU como em qualquer outro bloco econômico ou bloco de países, parem de condenar a Rússia. Por quê? Porque eles querem agradar o governo russo a ponto de que a Rússia não pare de exportar fertilizante para o Brasil. E dê um jeito desse fertilizante chegar no Brasil, seja da maneira qual for. Se não for pela Lituânia, que venha pelo mar, que faça o dobro do caminho, não importa. A Rússia não pode cortar fertilizante do Brasil. Mais do que isso, o Bolsonaro quer que a empresa russa, ligada ao governo russo, que levou quase de graça uma refinaria da Petrobras em fevereiro, que essa empresa realmente se instale ali nessa refinaria. Então o Brasil não pode ficar condenando o governo russo, que eles podem desistir do negócio, aí o Bolsonaro perde qualquer coisa que ele tenha ganho. Então o Bolsonaro tá assim, o que eu faço agora? Enquanto isso, os países do primeiro mundo, lá, a OTAN, Estados Unidos, estão dizendo, não, a gente vai banir o óleo russo, não é questão de se a gente vai banir, é questão de quando. Os europeus estão com medo, os europeus viram, opa, peraí, vai aumentar muito os preços de absolutamente tudo, a gente depende do gás, a coisa tá ruim, nossa economia vai se afogar em questão de semanas.
com o óleo e o gás nesse preço em que estão. Olha só o que acontece. E aí, o Bolsonaro, no desespero, o Bolsonaro que até 2018 ele era o Bolsonaro neoliberal, o Bolsonaro foi amplamente apoiado pelos neoliberais, amplamente apoiado pelos bancos, que até o Santander mandou para os seus clientes select um e-mail em forma de carta dizendo assim, para alguns receberam carta mesmo, dizendo assim, olha, não vote no Haddad, não exatamente com essas palavras, mas dizendo que a posição do Santander era que o PT seria ruim para a economia, vote no outro. O outro era o Bolsonaro. Por quê? Porque os neoliberais queriam, por isso que a Globo empurrou o UOL durante o mês de outubro, entre o primeiro e o segundo turno, parecia um panfleto pró-Bolsonaro e antipetista. Eu lembro da grande mídia, mentia. A Globo dava 6, 7 minutos de cobertura para o Bolsonaro, que estava no hospital, pobre coitado, foi saqueado pelo Adélio, que é do PSOL, lembra disso? E dava 30 segundos para o Haddad. Geralmente o que davam para o Haddad, eles pegavam parte de algum discurso do Haddad bem desconexo, você nem entendia o que ele estava falando, e eu lembro porque eu assistia o Jornal Todos os Dias exatamente para poder reportar isso. Interromper aqui o vídeo. Aí esses neoliberais, esses mesmos que acreditaram no Bolsonaro, agora foram completamente traídos, que o Bolsonaro vem e fala num discurso, olha, o problema da gasolina alta é a política de paridade de preços da Petrobras, a gente tem que mudar isso aí. Aí o Bolsonaro nomeou o presidente do Flamengo, o Landim, como diretor-geral da Petrobras. Por quê? Porque é ele quem vai ali meter o pé na porta e falar para todo mundo, ó, a gente vai começar a mexer nos preços aqui na canetada, porque não pode a gasolina chegar a 14. E aí você fala, mas Thiago, as ações da Petrobras caem 7% e tudo mais. Por quê? Porque os acionistas estavam na maior mamata da história. A Petrobras só nos últimos 2 trimestres enviou 61 bilhões de reais para os acionistas. A maioria deles estão lá em New York, estão lá na Inglaterra, tudo mais, são estrangeiros que estavam rindo à toa. Nós aqui, otários, pagando caríssimo, não só na gasolina, mas o preço de tudo aumenta quando o preço da gasolina, do gás de cozinha e do diesel aumentam. E aí, esse pessoal ganhando dinheiro. O maior programa de distribuição de renda da história foi feito no governo Bolsonaro, distribuindo renda minha, sua e de todos os brasileiros para meia dúzia de bilionário lá no exterior. Aí o Bolsonaro fala como se a culpa não fosse dele e diz, olha, o programa, eu percebi que agora o problema é esse. E aí copia o discurso do Lula e diz, eu vou mudar isso aí. A gente vai ter que mexer no preço na canetada, porque senão não vai ter como. O brasileiro não aguenta mais e tudo mais. Como se quem era o presidente nesse tempo em que a Petrobras estava distribuindo 61 bilhões de reais? E quais foram, nos últimos meses, as ideias do governo Bolsonaro para tentar baixar o preço do gás, do petróleo, do diesel? Eu falei aqui, era a PEC, uma PEC que foi chamada a habilidade de PEC kamikaze, porque seria uma renúncia fiscal de 100 bilhões de reais, ia soltar uma bomba fiscal para o próximo governo, que ia fazer o preço da gasolina baixar ali 50, talvez 60 centavos. Aí você fala, nossa, Thiago, mas quando o Bolsonaro assumiu a gasolina estava 3,80, agora já está 7 e tanto, vai abaixar 50 centavos, não muda nada. E o pior, se o preço do petróleo subisse, ia voltar a subir tudo de novo. E com a renúncia de 100 bilhões. Aí, o Bolsonaro percebeu, o pessoal do Centrão falou, ó, ou você mexe na canetada mesmo, ou já era. Esquece Bolsonaro. Começa a pensar no que você vai fazer a partir de 1º de janeiro. Então, o Bolsonaro agora interferiu, agora ele conseguiu ser o maior inimigo do mercado financeiro. Por quê? Porque até então todo mundo do mercado financeiro que tinha alguma ressalva ao Lula era pelo fato de que o Lula sempre falou que ia acabar com essa política. Inclusive nos governos do PT essa política de preços não existia. Era a política de que a Petrobras é uma empresa estatal e a Petrobras tem que servir ao povo e não a meia dúzia de acionistas. Ah, mas os acionistas têm que ganhar dinheiro. Não, não tem não. Se eles quiserem ganhar dinheiro, eles que comprem ações de empresas privadas. A Petrobras é estatal, uma estatal serve ao seu povo. Aí o Lula falava que ia mudar, o Bolsonaro, e era a única ressalva que o mercado tinha ao Lula. Era assim, o Lula é o Lula paz e amor, é o Lula que vai fazer o Brasil crescer, vai colocar dinheiro na mão do povo, o povo vai gastar, vai incentivar o consumo. O Lula, em todas as conversas que ele teve com o pessoal do mercado financeiro, ele falou, eu vou ser o Lula de 2002 a 2010, que é o Lula, vocês já viram meu governo, vejam como foi. Fim, não preciso fazer promessa não. Já o Bolsonaro, eles já não gostavam porque o Bolsonaro é a pior coisa que existe para a economia, tanto que várias empresas como a BlackRock, que é a maior investidora do mundo, disseram, no Brasil a gente não investe mais 1 centavo enquanto tiver o Bolsonaro. Aí quando o Bolsonaro ainda fala
que vai acabar com a política de preços da Petrobras, aí pronto, acabou. O Bolsonaro é hoje completamente descartado pelo mercado financeiro e o pior é que não adianta ele mexer nessa política de preços. Tudo indica que o preço do petróleo vai subir muito, mas muito mesmo. Então o Bolsonaro vai conseguir no máximo mitigar, ou seja, diminuir os efeitos disso tudo aí, mas não vai conseguir fazer uma onda muito grande, ele não vai conseguir surfar essa onda não. Ficou ruim a coisa pro Bolsonaro. E aqui, ó, o carro de som lá em Minas Gerais denunciando o Bolsonaro. Essa inflação, Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. É isso aí, meu povo. Se você também é contra esse desgoverno, se você é contra Bolsonaro, se inscreva no canal do YouTube. Tá aqui, quem quiser nos apoiar também, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. Falou!